Graças a Deus, bom dia a todos. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma manhã muito abençoada em nome de Jesus. Que o Espírito Santo conduza essa breve palavra. Sou muito feliz de estar aqui e agradeço a você por ter chegado aqui também. E como nós vimos ontem, a obra da redenção, aquilo que o profeta Isaías disse no livro de Isaías 53 a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, mais ou menos aí 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta já tinha falado e profetizado a respeito da vinda do Messias, né? O libertador, o grande libertador do seu povo, né? E através da sua morte e da sua ressurreição, nós temos essa oportunidade aqui nesse dia de começarmos a ler aquilo que a palavra de Deus diz e sermos instruídos por suas palavras. Meu irmão, minha irmã, é um motivo assim, ó, de muita alegria nós poder ler as Escrituras e aprender cada dia mais. Eu sou um homem comum, um trabalhador comum, um servo do Senhor comum, que tem um coração muito desejoso de falar da palavra de Deus, de compartilhar com você. E como eu falei lá no início, né, quando eu comecei esses pequenos vídeos, eu pensei comigo, orando, que a internet também é uma ferramenta poderosa de alcançar vidas e o Senhor, Ele é muito bom, o Senhor é muito misericordioso. Eu não tenho problema se uma ou duas pessoas vai ver. O que importa é que o Evangelho está sendo anunciado, a boa notícia de Cristo está chegando aos corações. Isso é mérito do Senhor, isso é um presente de Deus, essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos participantes da sua glória na pregação do Evangelho. E eu e você, como pessoas comuns, meus irmãos, nós temos essa preciosidade em vasos de barro, né? Que o Senhor nos dê essa humildade de nos achegarmos aos pés de Cristo e sermos assim, ó, direcionados, impulsionados pelo Senhor. Que o Senhor que nos dá capacidade, é o Senhor que vai dar o crescimento dessa semente, um dia ser lançada ao coração de alguém, e os frutos é para o Senhor, né? Nós somos discípulos de Cristo, somos pequenos homens e mulheres que estamos aprendendo a viver com Jesus, né? E sendo direcionado pelo poder da sua palavra, né? E que bom, meus irmãos, que bom. Estar aqui é muito bom, é muito bom. Isso aqui é uma pequena forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez da minha vida. E que este evangelho genuíno e verdadeiro, puro e simples, possa chegar ao teu coração e você venha perceber a bondade e a fidelidade de Deus e que possamos ser conduzidos aí por essa graça, essa misericórdia que não tem palavras para expressar. Então eu quero ler um pequeno trecho aqui da palavra de Deus, que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Eu peço a você que preste atenção àquilo que eu vou ler, que isso serve muito para a minha edificação e para a sua edificação, né? Para o meu conhecimento é o teu conhecimento. Que você receba essa palavra que você vai ouvir com o coração aberto. E Jesus está aqui, né, com seus braços estendidos para nos salvar. Glória a Deus. Vamos lá. Olha que a palavra de Deus diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Aqui nós vemos o escritor Paulo enviando essa carta à igreja de Filipos, à região de Filipos, e dando uma instrução a eles. Que instrução é essa? Olha, vocês tenham a atitude a mesma de Cristo Jesus,
que embora sendo Deus, ou seja, sendo da imagem e semelhança de Deus, pela alegria que ele tinha com o Pai, de estar na plenitude de sua glória, ele não se apegou a isso. O que ele fez? Olha só, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, né? E como eu vejo aqui, ó, ele assumiu uma forma de escravo, ou seja, ele estava à disposição ao seu Senhor. Ele estava com o coração de serviço a Deus, ou seja, ele se humilhou, ele mesmo se despiu da sua glória, tornando-se semelhante a nós, carne e osso como eu e você, abrindo mão da alegria que lhe estava proposta, né? Verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, olha que interessante. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele se fez uma figura humana, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, né? E como nós vimos, a cruz era um instrumento de morte naquela época, era como se fosse uma humilhação, né? Era uma vergonha tal que as pessoas eram penduradas no madeiro e exposto a toda a comunidade, enfim, a cidade ali. E as pessoas zombavam, escarneciam, cuspiam no seu rosto. Jesus Cristo foi batido, blasfemado. E se tem um homem que foi perfeito em tudo e que não deveria passar por tal humilhação, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos aqui a preciosidade que é isso, de Jesus Cristo sendo em forma de Deus, sendo a expressão da plenitude do Pai, ele foi obediente em tudo. E até a morte, meus irmãos, né? Então, não tenho palavras para dizer a tamanha grandeza que foi a atitude de Cristo. Basta nós lermos aqui e ver esta obra consumada, né? Jesus Cristo nos deixou grandes lições importantes de como termos comunhão com Ele, de como refletirmos o caráter, as atitudes do nosso Deus. E por esse motivo, Jesus Cristo sempre rogava ao Pai que não permitia que Ele mesmo faria a vontade dele, mas que tudo que ele fosse fazer, ele via fazer pela vontade do Pai. E tem textos muito interessantes que quando Jesus estava no momento de dor, ao ponto ali de suar gotas de sangue no Getsemane, e ele falar ao Pai: olha, Pai, se for possível, passa de mim este sofrimento, esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Então, este grau de obediência que o próprio Cristo teve diante do Senhor, de não satisfazer a sua vontade, porque a vontade era desistir, era parar, mas contudo, Pai, seja feita a tua vontade acima de tudo, né? Nós vamos aprender com isso e declararmos nesse dia: Senhor, que o Senhor cale o meu eu, cale a minha alma, e que apenas a tua voz seja percebida por mim e eu venha te obedecer, Senhor, em tudo que eu for fazer. Irmãos, vamos prosseguir. E o versículo 9 diz assim, ó: por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Irmãos, se tem um texto que eu amo nas Sagradas Escrituras é esse. Porque o tempo oportuno, o ano aceitável do Senhor é hoje. E sempre quando eu leio isso, que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar ao Senhor, que não deixamos para o dia de amanhã, que esse tempo seja hoje, de nós dobrarmos nossos joelhos, confessar ao Senhor com a nossa boca, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então é o tempo que se chama hoje. Não deixamos para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. E que o Espírito Santo nos dê essa iluminação, essa clareza, esse conhecimento, né? Porque a Escritura diz que a sabedoria de Deus é o próprio Cristo. E o poder de Deus é o próprio Cristo. E tudo converte para Cristo, meus irmãos. Então que nessa manhã possamos estar com os nossos olhos fixos, né? Ao Senhor Jesus Cristo, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que abriu mão de tudo em favor da minha vida e da sua vida. Que Jesus seja o centro das nossas vidas, em nome de Jesus. Quero orar com você neste final e que se essas palavras que eu disse aqui faz sentido para você, eu peço que você comente, curte e compartilhe esse vídeo, irmãos. Não é para mim soberbecer, não tenho interesse algum, na verdade, em seja lá o que for, em estar expondo esses vídeos, mas que a mensagem do Evangelho seja pregada e anunciada, né? E aqui, irmãos, como eu comento, né? Eu tenho aprendido ao longo da caminhada cristã. Muito mais do que se apresentar numa rede social, vir aqui gravar um vídeo de alguns minutos, eu frequentar a igreja, seja as reuniões, estar sempre ativo, isso não quer dizer que eu tenha comunhão com Deus. Porque a minha maior expressão de Cristo é quando eu sair agora aqui da minha casa. De eu refletir ao Senhor no trânsito, de eu refletir ao Senhor para minha filha, refletir ao Senhor aqui no meu lar, com a minha esposa, no convívio da minha casa, da minha família. E ali fora também eu ser uma verdadeira testemunha do Senhor. Lá no meu trabalho, onde que a gente passa a maioria do nosso tempo expressando a Cristo. E essa é a preciosidade, meus irmãos. Essa é a intenção do Evangelho. Que o Senhor assim, nos transforme de dentro para fora. Que eu seja um bom funcionário. Que eu possa ser um instrumento de Deus aonde eu estiver. E como o apóstolo Paulo fala, ofereçam o corpo de vocês como uma oferta viva ao Senhor, o membro do corpo de vocês como um instrumento de justiça e misericórdia. Meu irmão, que esse dia possa sim ser totalmente guiado, essa semana possa ser totalmente guiada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Creia nessas verdades que eu estou falando e que você possa ser assim, ó, uma cópia de Jesus Cristo, né? Que você seja instruído por Jesus Cristo em tudo que você for fazer. Vamos orar? Pai, quero te agradecer por essa manhã tão maravilhosa, nesse início de semana que o Senhor tem nos dado. Que Teu Espírito Santo nos conduza, que Teu Espírito Santo, Pai, possa iluminar a nossa caminhada, pois a Tua palavra diz, Senhor, que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Que sejamos a luz deste mundo, Pai, o sal desta terra, e que o Senhor nos guie a toda a verdade, Senhor. Como nós vemos aqui o exemplo de humildade do nosso próprio Jesus Cristo, o Senhor que foi obediente até a morte de cruz, se humilhou-se a si mesmo, né, saindo da plenitude do Senhor e vindo aqui como homem, como carne, morrer em nosso lugar, Pai, nos deixa um legado muito grande, muito precioso. Que nós possamos perceber e sermos instruídos pela verdade do Evangelho e que a luz do Senhor resplandeça, Senhor, no nosso coração para a iluminação da glória de Deus Pai. Assim nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão, minha irmã.
Que você tenha um dia abençoadíssimo pelo poder das mãos do Eterno. Deus abençoe.